hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito importante, que é uma faixa marrom. O que é faixa marrom, Raquel? Faixa marrom são os profissionais que trabalham utilizando a medicina chinesa a partir dos ensinamentos do diagnóstico de ouro e chegam até o desafio 6, que é realizar toda a sequência de 6 módulos, com todos os testes no final de cada módulo, e chega à causa de qualquer doença crônica. Eu estou aqui com a Sheila, ela é uma faixa marrom, e está agora se preparando para a faixa preta. Vamos ver exatamente o que aconteceu com a vida dela através da medicina chinesa, qual foi o resultado na vida profissional, pessoal. É uma pessoa muito querida, eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante para você também. Então, começando o ano de 2022, a trajetória da Sheila. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. Uhum. Obrigada pela presença. Eu que fico feliz de estar aqui, imagina. Depois desse ano com tantos frutos, eu que fico feliz. Um ano muito difícil para todos nós, e ao mesmo tempo com tantos resultados positivos, né? Estamos crescendo tanto, então é uma grande alegria para mim estar aqui com você e acompanhar, porque isso me nutre muito, acompanhar o seu crescimento. Eu queria primeiro que você dissesse como é que você me conheceu. Eu estava fazendo um curso de aromaterapia vibracional. Tem vários instrumentos, são mais de 180 instrumentos para a gente usar com esse novo método de aromaterapia. Só que para eu utilizar, eu precisava de um diagnóstico profundo para entender como que eu poderia usar esses instrumentos. Eu tive a ideia da medicina chinesa porque dentro da aromaterapia tem os conceitos também da medicina chinesa. Então, eu procurando, encontrei os seus vídeos nas redes sociais e foi aí que eu vi alguns vídeos, mas já logo nos primeiros eu entendi que era isso mesmo que eu queria. Esse contato inicial, sem me conhecer, né, só dar a mão, o que te chamou a atenção em relação à importância para a sua vida profissional? Eu achei interessante o modo com que você expõe o conteúdo e a integridade das informações, tudo. Eu não sei bem o que me motivou, mas sei que eu vi os seus vídeos e aí eu decidi e não pensei, já fiz logo a inscrição e comecei a fazer o curso. E aí, como é que foi para a sua prática? O que mudou? Você pode falar uma mudança pessoal e depois, por favor, uma mudança profissional. Você está trabalhando, porque você nunca tinha visto a medicina chinesa. Então, é uma grande alegria para mim ouvir a sua evolução, porque você não é formada, você não fez uma pós-graduação, você é enfermeira, trabalha com psiquiatria, né? E não fez nenhum curso diretamente relacionado à medicina chinesa antes, e hoje você trabalha utilizando também a medicina chinesa, né? Através de um curso online, que é uma coisa difícil. Mudou tudo, porque logo no início, quando eu comecei o curso, eu tive Covid. Então, já me ajudou na recuperação do Covid, porque realmente a minha imunidade foi bem lá embaixo, assim, e para eu recuperar, eu demorei bastante tempo. Eu digo que foi o ano da recuperação e também da formação. Quer dizer, eu conheço apenas o início, né? Uma pontinha do que é a medicina chinesa, mas vendo que funcionava em mim, porque eu fui vendo a mudança e eu precisava, porque eu precisava de recuperação, e depois eu logo comecei aquilo que eu ia aprendendo, ou que eu ia estudando, eu observava nos pacientes e nas pessoas ao meu redor. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui praticando cada pequena coisa, né? Cada coisa que eu praticava, eu percebia o que acontecia, as mudanças que ocorriam nas pessoas. Você começou a inserir hábitos, mudar alimentos, você começou com os módulos, através do conhecimento, a orientar, levar muito para a prática. Isso foi muito rico, né? Porque é difícil as pessoas levarem tanto para a prática tão rápido. Tanto que eu percebia as deficiências, observando os meus colegas de trabalho, os pacientes, todo mundo. E quem eu podia dar alguma orientação, eu já ia orientando. Inclusive, uma paciente que eu tenho é que eu orientei sem pretensão nenhuma. Eu vi a situação dela, que ela precisava de mudar, porque senão ela ia ficar doente mesmo. E aí ela acolheu, fez as mudanças, viu que funcionou e aí quis fazer o tratamento comigo. A preocupação maior dela era a queda de cabelo.
Só que eu percebi que além da queda de cabelo, ela tinha outras coisas atrás que eram, às vezes, até mais graves do que a própria queda de cabelo. Uhum. E eu orientei quanto à dietética e orientei quanto às emoções, aquilo que eu podia. E aí, aos poucos, ela foi percebendo que realmente tinha sentido tudo aquilo que eu estava falando. Ela experimentou e viu que funcionou, né, que melhorou a condição dela, e foi isso que fez com que ela me procurasse para depois fazer o tratamento. Ela tinha emoção reprimida? Tinha emoção reprimida, porque era de um casamento que ela foi traída uma vida inteira e ela aguentou tudo isso calada, né? E, então, uma situação bem, bem delicada, bem complicada, né? E ela conseguiu falar? Conseguiu chorar? Conseguiu falar, Conseguiu se expor? conseguiu chorar sozinha antes de vir falar comigo, mas depois, quando falou comigo, chorou de novo. E aí isso foi se abrindo, a autoestima foi se elevando? Foi se elevando e ela foi percebendo que realmente ela tinha que se impor, ela não era só aceitar tudo aquilo. Além da situação com esse marido, ela tinha muita dificuldade com a própria mãe, e aí foi melhorando a situação também em relação à mãe. Então, ela outro dia me ligou para agradecer justamente por isso, porque eu ajudava muito na questão das emoções. Você mexe uma pecinha, mexe tudo. Uma das partes mais importantes do nosso programa, né, de todo o nosso estudo, exatamente são as emoções, porque a gente conhece no âmago de cada uma delas, né? Então, você usou algo muito claro, que eu fico muito feliz quando eu vejo quem usa na prática e que dá um resultado muito bom, é a lei interna das emoções, né? A tristeza freia a raiva freia a mente, quem sabe se impor, a mente freia o medo. E aí, baseado nessas leis, a sua base foi nesse interior do órgão para orientá-la? Você se baseou nisso? Sim, porque cada vez que a gente conversava, vinha fora um particular. Então, aí você vai abordando, vai devagar, você não toca no assunto na ferida. Cheio, na ferida. Você vai conhecendo, devagar, né? Pela avaliação. Para te explicar, eu nem sei como, porque cada vez era um modo, né? Porque eu também não podia falar para ela como é que você aguenta esse marido, por que você não deixou esse marido? Não, isso era uma decisão dela. Isso. Então, assim, foi tudo aos poucos e ela foi percebendo como ela tinha que agir no convívio dela do dia a dia. E ela percebeu as mudanças. Claro, quem muda é ela, né? Você só bota a luz. O que da medicina chinesa, Sheila, que mais te chocou, assim, o que mais te deu um impacto que vai ser para o resto da sua vida, assim, o que mais te impressionou, fez você se apaixonar? Eu acho que foi a questão de que a medicina chinesa não trata nenhuma doença, né? E que, não tratando nenhuma doença, chegando aos desequilíbrios energéticos funcionais de cada pessoa, você é capaz de prevenir e até tratar, né? Mas, assim, que o objetivo não é tratar nenhuma doença, é consequência, e que realmente tudo tem uma explicação, não tem nada que não tenha uma explicação. E é interessante porque eu observo nos pacientes na psiquiatria e eu não tenho toda a história, às vezes, dele, né? Mas pelo sintoma que ele apresenta, você já imagina o que aconteceu lá atrás, né? Isso é muito interessante. E o que me impressionou mais foi realmente isso, e a integridade, porque um respeito por cada pessoa dá como que a gente pode dizer, uma vontade de fazer mais ainda pelo outro, pelo tanto que existe esse respeito e um amor diferente, né? E tem uma coisa que me tocou desde as primeiras mentorias que eu te orientei, foi assim, o seu trabalho. Eu acho que você identificar dentro de um local relacionado à psiquiatria, pacientes com tantas alterações mentais e emocionais, e você conseguiu, me corrija se eu estiver errada, saber que houve uma origem ali naqueles pacientes. Porque o paciente... Eu sempre gostei muito de tratar depressão, pânico, doenças mentais, esquizofrenia, assim, apesar de tratar pouco esquizofrenias, mas muito depressão e depressões de tentativa de suicídio, coisas graves, você conseguir ver aonde está o problema é uma coisa muito séria, né? Então, nos pacientes que você observa lá no hospital,
você consegue hoje já ter uma luz, ter uma consciência de onde começou o problema deles? É muito diferente, porque antes você vivia numa angústia de ver tanto paciente com tanto sintoma grave e sem explicação, né? Como que tinha acontecido aquilo. E aí você olha, mas olha, se ele tivesse tido essa oportunidade, né? Talvez não teria acontecido, mas assim, é difícil, você fica querendo ajudar todo mundo. No início eu tive uma grande dificuldade, porque eu queria ajudar e me sentia frustrada porque eu não podia fazer nada por eles. Hoje, o que eu faço? Aquelas pequenas coisas que eu consigo fazer, eu faço. E assim, eu vejo a diferença. Eu vejo também a alegria, por exemplo, quando eu consigo fazer um tuinar num paciente, quando eu consigo massagear ao menos um pontinho e ele sente alguma diferença, já me dá uma alegria, mesmo se eu sei que eu não vou resolver o problema dele, porque é pontual, não é um tratamento que eu faço, porque ele fica ali um período e depois vai embora. Entendi. Mas, assim, não dá para ser sequencial, né? Mas só em saber a origem é algo muito forte, né? E hoje, como é que você está, então, Sheila, em relação à sua vida profissional? Está trabalhando com a medicina chinesa em paralelo ao trabalho com a psiquiatria? Atendendo pacientes com qualquer queixa? Sheila, então, como é que está hoje a sua vida profissional? Paralela à psiquiatria, você está atendendo só com a medicina chinesa? Já tem pacientes? Como é que está? Eu estou atendendo, além da psiquiatria, estou atendendo alguns pacientes com a medicina chinesa e eu estou vendo o resultado, né? Eles estão muito felizes com os resultados, que uma paciente, por exemplo, com síndrome do pânico, eu comecei a tratar, mas a primeira coisa que ela viu que mudou na vida dela foi a questão mental, a concentração, que ela estava toda dispersa, não conseguia se concentrar, então foi a primeira coisa que ela percebeu. E aos poucos ela está mudando a vida não só dela, mas na família dela. Então mudou o hábito de alimentação da família toda, né? As refeições estão todas diferentes. Eles já se organizaram para todo mês fazer um passeio fora de casa mesmo. Nossa, e mostrou até fotos da família num passeio que eles fizeram. Então, assim, ela ficou muito, muito feliz. E não teve mais crise de síndrome de pânico. Não teve mais pânico. Nossa, melhorou 100% o pânico, então? Melhorou, não teve. O que você tratou? A síndrome foi deficiência do yang do rim, e tinha também deficiência de baço, e onde começou tudo foi a estagnação da energia do fígado. Né? Nossa, fechadinha síndrome, parabéns, que lindo! E aí você fez moxa no rim? Além das suas orientações, fez moxa também? Fiz moxa, e ela também estava tomando anticoncepcional para não, porque estava com muito sangramento. Aí fiz moxa também no BP1 e dei para ela fazer para casa. Então ela está fazendo em casa. Amanhã ela vem e vou ver o que aconteceu. Nossa, então já está tratando o sangramento, o pânico, alteração emocional. Quantas alterações importantes através da síndrome, hein? Você orientando a emoção, Sheila, deve ser um espetáculo. Queria ser uma abelhinha para ir ver, porque passa muita verdade. Acho que você nasceu para a medicina chinesa. A forma como você fala é muito autêntica e o paciente percebe, né? Porque independente do nível do paciente, o paciente pode ser, tá lá na roça e ser outro que tem pós-doutorado. Todos nós temos essa habilidade de perceber a verdade. Então, você passa essa integridade. E a orientação fez toda a diferença. Utilizar moxa, na verdade, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu não imaginei na formação desse programa, né, na organização da metodologia, um profissional como você nunca ter feito nada em medicina chinesa e começar a trabalhar apenas com curso online. Isso foi uma grande surpresa para mim. Eu meditando, eu fiquei, nossa... E aí motivou essa entrevista, motivou também a orientação a outros profissionais, porque tem profissionais que são formados há 30 anos que param de trabalhar com a medicina chinesa porque não tem paciência de seguir a metodologia. E você, que nunca fez nenhum curso, a xícara vazia, né?
seguiu a metodologia, segue, tira dúvida, volta, estuda e trabalha. E tem paciente, e cobra, né? Seus pacientes pagam. Que é fundamental, não trabalhe sem cobrar, porque ele tem que dar a energia dele através do dinheiro, já orientei essa parte, né? Que pagando é a parte dele, que ele deixa de gastar com algo que tenha valor para gastar com você, com tratamento, e isso faz com que ele mude mais a forma de pensar, agir, os hábitos e tudo, e valorize o seu trabalho, né? Então, o que fez você seguir foi ver o resultado. E, além de tudo, se envolver, saber que você quer fazer isso agora para sempre, pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu acho que é constatar que eu nasci para isso. É uma constatação. Parece que, assim, gente, por que eu não conhecia antes? Porque, por exemplo, se eu tivesse conhecido há 11 anos atrás, quando eu recomecei a minha vida do nada, teria sido muito diferente. Eu não tinha afundado o meu baço como está agora, assim, como se diz. Eu poderia ter trabalhado menos, só que eu conseguia, eu conheci agora, então chegou em tempo também, né, de recuperar e de agora fazer pelos outros, né, para não acontecer como o que aconteceu comigo, não acontecer com outras pessoas. Você vai recuperar, Sheila, você não tem nada tão grave. Recuperando. Você está bem, está estudando, está com a fala totalmente focada, clara, com a mente boa, o seu baço tem tratamento e já está melhor, né? Porque quando eu te conheci, você era muito acelerada, tem 1 ano e meio. Você é outra pessoa, então você já mudou seus hábitos e está tudo bem. Agora vai seguir isso aí para sempre, entendeu? Muito focada. E saber o que você quer trabalhar para sempre é algo muito motivante, né? Porque eu acho muito triste a pessoa se aposentar. Eu não sei porque eu acho assim que é tão bom trabalhar, né? A gente vai se aposentar para quê? Acho que a vida é mais colorida trabalhando. Eu vejo Niemeyer, algumas pessoas trabalhando com 90 anos, né? Fernanda Montenegro. Eu acho lindo, porque acho que aquilo traz uma alegria. Quando o trabalho é uma missão, é um propósito, não é pesado, né? Não fica desejando aposentadoria, né? Deseja ter saúde, você pode trabalhar diferente, mas não parar. E eu acho que isso dá uma longevidade. Então, você se vê e você... A tua frase, identificar que eu nasci para isso, é lindo ouvir isso. Porque é seu coração falando. Você sabe que você nasceu para isso. Nossa, essa é a afirmação que vem totalmente do espírito, porque quando você sabe que você nasceu para isso, as frustrações ficam mais leves. As dificuldades vão ser ultrapassadas de uma forma mais natural. Qualquer dificuldade que você tenha, você vai aceitar, porque você nasceu para isso, né? É bem diferente. Poxa, que máximo, Sheila, que lindo. Fico muito feliz que você utilize esses ensinamentos, essa metodologia para sempre. Realmente, do leão nós vimos um pelo, né? Tem muita caminhada por aí, mas o que você já tem... Eu conheço muito pouco, eu percebo, assim, que é uma pontinha só, que agora que eu vou precisar estudar mesmo para... mas você está localizando pontos, você está fechando as síndromes, você já está usando a moxa, você usa o tuinar. Então, você já está usando as técnicas, né? Que foi algo que eu pensei muito. Falei, poxa, a pessoa vai... O profissional chega lá, diagnostica, seja um técnico ou um médico, ele conseguiu chegar na síndrome. E depois, como é que ele vai tratar, né? Então, essas técnicas que foram apresentadas para você, você já está conseguindo tratar, que é a dietética, moxa, o tuinar e o Qigong. Você orienta o Qigong? O Qigong eu oriento para os pacientes e eu faço também na praia antes de fazer a aula de remo, porque eu achei que era interessante, aí as pessoas que chegam antes fazem comigo também. Daqui a pouco você está cobrando lá, montando uma aula de Qigong na praia. Nossa, mestre, toda a gente procura. Eu, na praia, quando eu faço Qigong, sempre chega alguém, quando tem aquela afinidade com o lado oriental, né? Nossa, isso é Tai Chi, isso é o quê? Onde é que você estudou? Você tem aula? Não tem? Ensina. É uma coisa que as pessoas desejam cada vez mais, porque na China... Nas praças públicas tem milhares de pessoas todo dia cedinho, né? Imagina a quantidade. Eu estou aqui em Copacabana. Aqui na frente da clínica tem uma praça enorme. E o pessoal fica jogando dama, os aposentados jogando dama. Eu passo ali e fico pensando, gente, imagina 3 professores de Qigong aqui ensinando os aposentados aqui de Copacabana, que é um bairro predominantemente de idosos, na praça. Olha a prevenção, tratamento, porque o Qigong
para quem não conhece, é uma das principais técnicas da medicina chinesa que trata doenças crônicas e previne através de movimentos, respiração, meditação. E aí, os que você aprendeu no programa, que são 8, né, tipos de 8 sequências, ali você já ensina, você já ensino, faz né? e já orienta. Faço e aos poucos vou orientando. E é interessante porque, como eu também precisava, eu fui vendo a diferença. E o dia que eu não faço, eu percebo que eu não fiz. Então, o corpo sente, assim, e principalmente agora que eu estou treinando o Daú, quando eu faço o Daú, antes de fazer o Qigong, eu fico muito mais estável do que se eu faço os exercícios de Qigong antes de fazer a sequência do Daú. O Daú parece que dá uma equilibrada total na gente. Ele une o céu e a terra, né? Eu fiz hoje de manhã, antes de vir para cá, quando eu terminei o Daú, parece assim que eu encontrei o meu tamanho, não sei se você sente isso, parece o meu lugar. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Total, você não... É um equilíbrio que dá. É uma sensação que está tudo bem, né? Que seja o que vier, está tudo bem. A coluna muito reta, né? A coluna sobe o yang todo para a cabeça, nutre o yin. É muito interessante. Nossa, Sheila, eu queria te agradecer. Para mim, sinceramente, eu também tenho as minhas dificuldades e ver uma pessoa como você me dá muita força para continuar. É muito emocionante, porque assim, eu nunca imaginei poder beneficiar as pessoas dessa forma, sabe? Através dos vídeos, através de um programa filmado, porque eu sempre trabalhei muito presencial. Então, assim, eu quero te agradecer por sua força em continuar, em não desistir. Com certeza, durante esse ano, você teve dificuldades. Alguns momentos você pode ter pensado em desistir. Nenhum momento eu pensei em desistir. Nenhum. E outra coisa, eu segui realmente a sua orientação de fazer módulo por módulo, não pulei, e fui com calma, né? Até chegar no último. Agora que eu cheguei no último, que eu terminei tudo, realmente que eu consigo chegar na síndrome, eu estou voltando para rever todos os outros, para aprofundar, assim, eu acredito que tem muita coisa ainda para aprender, porque foi uma visão geral que eu tive, fazendo tudo na sequência. Agora eu tenho que voltar para aprofundar módulo por módulo. Assim. Se preparando para a faixa preta. Então, Sheila, o que não vou medir força aqui com a equipe para contribuir com o seu crescimento para chegar na faixa preta. O que é chegar na faixa preta? Além de diagnosticar qualquer doença crônica não transmissível através da medicina chinesa, no mínimo 10 pacientes por semana. E aí você manda a ficha dos pacientes preenchida, a gente avalia aqui e você aplica para a faixa preta. Então, você está no caminho, você já tem um grupo de pacientes aí, a cada semana, e com toda a nossa orientação, todo o nosso suporte, daqui a pouquinho você está chegando na preta, tenho certeza, e vai ser uma grande alegria que você e vai ser cada vez mais uma excelente terapeuta. Bom, então, obrigada. Muito obrigada por cada palavra, por cada dia de estudo. Muito obrigada, principalmente, por você ter respeitado a ordem. A ordem eu também segui, eu oriento, porque eu já sei o que é não seguir a ordem. Eu falo muito assim, que aceita o caos para você encontrar a ordem. Aceita o perverso para você encontrar Deus. Aceita o que não é puro para você ver o impuro, porque se a gente não conhece a desordem, a gente não consegue avaliar o que é ordem, né? Então, assim, eu já tratei sem metodologia também. Eu sei que não é bom. Eu sabia que tinha algo melhor. Então, quando eu aprendi a ordem, eu estou passando a ordem. E você, desde o primeiro dia que você entrou na primeira mentoria, sem me conhecer, sem ter vindo aqui ao Rio, através dos vídeos da internet, você sempre respeitou e mostrou a integridade da ordem. Isso não é meu, isso não te ensinei, isso você nasceu, e que a medicina chinesa faz é só aumentar essa integridade através do conhecimento. Tá? Então, que você mantenha sempre, a ordem está aí, e eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida dos seus pacientes, vamos analisar os quadros clínicos, para que você trate para sempre, tá bom? Então, para fechar o vídeo, Sheila, eu não te perguntei qual é a sua cidade, né? Você me encontrou na internet, mas você vive em...
Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa, que bom, o público aí do Espírito Santo, buscando já a medicina chinesa, várias pessoas buscam. Então, que você possa ter um lindo trabalho aí em Vila Velha, atendendo o público que a cada dia precisa mais. Um beijo bem grande e obrigada por cada palavra, tá bom? Obrigada a você. Obrigada. Então, depois de palavras tão íntegras, tão fortes, com essa grande alegria, que você leve esse vídeo à frente para que mais pessoas conheçam a importância dessa ordem, conheçam um pouquinho mais da Sheila, compartilhe para que mais profissionais de saúde, público em geral, possa conhecer a medicina chinesa na íntegra, tá bom? Então, vê se está inscrito no meu canal. Esse sininho aqui do YouTube, quando você toca, você é sempre avisado, notificado, quando chega aqui conteúdo de valor. Então, por favor, o combustível maior para que esse conhecimento cresça é o seu dedinho aí, compartilhando, levando o vídeo para outras pessoas. Tá bom? Vá lá no Instagram, que tem umas dicas menores, acompanhe o nosso trabalho e vamos juntos fazer a diferença em cada paciente.